Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos por aqui. É sempre às quartas e sempre às 10, toda quarta-feira. E estamos hoje no episódio 117, recebendo aqui o Dr. Índio da Costa, sócio e CEO, da Índio da Costa Advogados, especialista em Direito Regulatório e Referência Nacional da Defesa Jurídica de hospitais conveniados ao SUS. Ele vai se apresentar, né? Já agradecer a presença e a disponibilidade nessa manhã junto com a gente. O tema é o fim do endividamento crônico, caminhos jurídicos e financeiros para sustentar os hospitais filantrópicos. Doutor Índio, obrigado mais uma vez. Lembrando a todos aqui que fiquem à vontade para participar com a gente. Eu vou deixar o Luiz hoje estar presente com a gente também. Vou deixar que ele conduza. Eu vou ficar aqui no apoio, né, no suporte, para compartilhar com vocês esse nosso webinar de hoje. Bom dia, doutor Índio. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Luiz. É um prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Esse é um tema que é muito caro para todos nós, cada um por uma razão, mas, enfim, eu me tornei especialista em saúde pública como paciente, não como médico nem como gestor. Então, eu comecei muito cedo, aos 13, 14 anos de idade, tive uma pneumonia que pegou meus dois pulmões, levei muito tempo para ir para o hospital. Na época, fiquei guardando aquilo, não conversando muito com os meus pais, achando que não era tão grave. Fui à escola, enfim, quando vi, fui internado, já estava tomado o estafilococcus dos dois pulmões e chegou num determinado momento tão crítico em que teve uma junta médica que dizia assim, bom, ele está aqui há 24 horas, tomou esse antibiótico, a gente não sabe se é redondete ou se é bastonete, tinha um terceiro tipo de estafilococcus, tem que mudar o remédio. Na verdade, tinha que mudar o, o medicamento a tempo de aquilo funcionar e eu seguir a vida, né? Só que os médicos dizem assim, mas para fazer efeito o antibiótico que ele está tomando, precisa de pelo menos 72 horas, só está tomando há 24. E uma junta médica com cinco médicos, um deles disse assim, não, eu trocaria porque não acredito que seja esse estafilococcus. Eu não sou médico, não entendo tecnicamente do assunto, mas fiquei muito marcado, porque a rigor, naquela época, quando me foi dito isso, eu estava, na verdade, foi na antessala ali, e olha, vamos trocar o remédio, porque esse aqui, um médico acha que não vai fazer efeito contra quatro, eu digo, bom, quatro contra um é a sua mãe decidiu. Eu falei, nossa senhora. E aí ela estava certa, aquele médico estava certo, eu estou aqui contando essa história para vocês. Depois eu tive um aneurisma, descobri um aneurisma que pegou duas artérias do cérebro, e o Dr. Paulo Niemeyer foi quem operou minha cabeça. Durante a operação, ele descobriu que era um aneurisma diferente, porque as duas artérias se juntavam nesse aneurisma. Ele disse assim: eu não sei como é que eu vou clipar essas artérias separando esses dois aneurismas, e quase fechou minha cabeça sem ter operado. Mas eu tinha deixado uma carta, um documento assinado, dizendo que ele, por favor, operasse você até o final, que eu assumiria as consequências. A única coisa que eu não queria era ficar o resto da vida imaginando que eu não podia viajar, não podia fazer nada. Imagino o que seria. Eu tinha 32 anos, 32 anos de idade. Passar o resto da vida, não posso viajar porque pode tornar um aneurisma. E podia também nunca acontecer, e eu teria tido uma vida horrorosa. Mas o fato é que durante a operação ele teve que ir para o torno, fez uma conferência com médicos americanos para entender como que ele conseguia clipar a minha cabeça ali e eu, enfim, aquele aneurisma não explodir, não ter nenhum prejuízo maior. Estou aqui contando essa história também, ela foi bastante mais delicada do que eu estou simplificando. Era em teoria, uma operação de 3, 4 horas que levou quase 12. Foram 11 horas e tanto ali com a cabeça aberta e ele operando. Bom, passei por outras cirurgias, como várias pessoas já passaram, de menor importância, e a última, digamos, doença que eu tive foi a Covid-19. Estava do meu lado uma pessoa que é conhecida de alguns aqui, ou que foi conhecida de alguns aqui, que foi o senador Haróld de Oliveira. E quando eu estava ali no leito, e eu me lembro que os médicos todos, né, parecia todo mundo meio vestido de astronauta, entrava e saía com aquelas roupas todas, aqueles EPIs, enfim, eu digo,
porque a contaminação era muito grande, né? E eu olhava para aquelas pessoas salvando a vida delas, arriscando a vida delas para salvar a nossa, né? Eu dizia assim, pô, não é possível. E aí a conversa era, Índio, você é o melhor que está na sala toda. Então você tem que ficar feliz e tal. E quando eu saí do hospital, tive alta, eu entrei no carro, o rádio ligado, era um táxi, e aí o rádio ligado e dizia assim: boletim médico do senador Harold de Oliveira. Em resumo, o Harold de Oliveira estava no quarto do lado do meu. Eu parei o táxi, eu era muito próximo dele. Hoje, inclusive, estou no apartamento que era dele, estou aqui em Brasília, vim tomar café da manhã com o senador Portinho, e o Portinho está no apartamento que era do Harold. Então, eu estou no apartamento que era dele aqui, né? Até é, curioso e me emociona isso, porque eu era muito ligado a ele. E o fato é que eu não consegui visitá-lo antes dele ser entubado. Ele teve visita de um determinado médico, me mandou um recado. Eu já tinha saído da vida pública, não queria voltar para a vida pública, e ele insistia, dizia assim, tipo índio, que ele tem que voltar. E aqui, Luiz, o que que acontece? Eu não estou e não quero estar na vida pública, eu não quero voltar a ter mandato, eu não quero disputar eleição, mas eu encontrei um caminho que, através da minha profissão, que é de advogado, eu consigo contribuir com a sociedade em algo que é muito impactante e que talvez seja muito maior o que eu estou fazendo do que se eu fosse senador, deputado, até governador, porque a saúde, toda a estrutura dela, que está na Constituição, ela depende do quê? Ela depende de decisões federais. Eu tentei como deputado. Eu tive 2 mandatos de deputado, 3 vereador, fui secretário de 8 secretarias diferentes. Eu nunca consegui mexer na saúde como eu estou conseguindo mexer hoje. E aí, na realidade, o governo, ele, infelizmente, me parece que ele não vai parar. Ele faz algo que é muito absurdo. Não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, que é um empresário, enfim, sujeito que montou a WhatsApp, vendeu o WhatsApp, ele fala muito do sistema. E ele fala do sistema que é: você nasce, vai estudar numa escola pública ou privada, depois você vai para a universidade, vai ser empregado, funcionário em algum local, vai ter carteira assinada e depois você vai para a aposentadoria. E ele chama isso de sistema e diz assim, pô, e esse sistema no final te coloca recebendo o INSS. Quando você olhar para trás e fizer a conta, você vai ver que você pagou muito mais para o governo do que aquilo que o governo está te dando de volta. Então, o sistema ele é muito ineficiente. E essa ineficiência faz com que o governo ele vá para corrigir a ineficiência, ele vá criando mecanismos de financiamento além das taxas e dos impostos que ele já cobra. E, infelizmente, parafraseando aí uma mistura do Capitão Nascimento, daquele filme Tropa de Elite, quando ele faz a crítica do sistema de segurança no Rio de Janeiro, com o que o Flávio fala do sistema criado para o mercado, digamos, privado, né, onde as pessoas vão trabalhar, etc., e no final acabam recebendo a previdência. Você pode chegar lá recebendo 5 mil, ao longo do tempo você vai abaixando até proporcionalmente, até o salário mínimo, né? O salário mínimo vai aumentando, 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 mas você não aumenta na proporção. E como a conta não fecha, o sistema vai piorar. Bom, aqui no SUS, infelizmente, não é diferente. Aqui foi criada uma promessa que ela não é verdadeira, uma promessa constitucional maravilhosa. Eu sou fã do SUS e acho importante deixar isso claro. Eu acho que o SUS é o melhor e maior programa de transferência de renda focado que eu conheço no mundo. E eu sou formado, além de direito, em finanças, eu sou também formado em políticas públicas e viajei o mundo estudando políticas públicas. Eu nunca vi um sistema de transferência de renda tão objetivo e tão bem feito quanto é no SUS. Só que tem que ter o dinheiro para pagar os procedimentos. Não adianta você ter um procedimento que custa 100 e o governo te paga 15 e achar que é normal que você tem que prestar o serviço com qualidade recebendo 15. Bom, a gente a rigor está no seguinte desenho: o governo subfinancia o SUS, ele então acaba estrangulando o hospital que depende do SUS. Quem é 100% SUS tem outros incentivos, ainda assim não está nadando de braçada. Quem não é 100% SUS compensa com um serviço que presta privado, fora do SUS, o que é deficitário no SUS.
Então, você pega o dinheiro do plano de saúde, você pega o dinheiro de alguém que foi atendido, que pagou diretamente, e, infelizmente, você compensa, mas mesmo que você compense, não é suficiente para fechar a conta. Bom, quando a conta não fecha, ele começa a ter dívida. Quando ele tem dívida, ele perde CND. Quando, estou falando da rede filantrópica, quando a rede filantrópica ela perde CND, não tem SEBAS. Não tem SEBAS, perde uma série de requisitos legais que viabilizam o funcionamento do sistema. Aí não tem outra maneira, vai ao banco. Vai ao banco, o governo já não satisfeito em subfinanciar, não satisfeito em ser ressarcido por um valor muito maior do que aquele que ele paga através da tabela TUNEP e, na ausência da TUNEP, através do IVR, a União inventou uma novidade, um programa da Caixa Econômica Federal chamado Consignado, o SUS Consignado, Consignado SUS lá, como foi o nome marqueteiro lá de financiamento dos hospitais, só que através da Caixa Econômica Federal se empresta o dinheiro e se cobra juros. E os juros são altos, são juros de mercado. Quer dizer, os juros eventualmente é um pouco menor do que o do Bradesco, do Itaú, mais ou menos, né? Porque se você está recebendo dinheiro direto da fonte, quando você está recebendo direto da fonte, você não tem risco nenhum. Então, a União, ela cria dívida, ela te deixa dependente dela. Aí, depois disso, então, estrangulou, você compensou o que podia com recurso privado, não fecha a conta, vai ao banco, CND. Você não consegue renovar, portanto, você não consegue ter mais SEBAS. Se você não tem SEBAS, você vai precisar dele a qualquer custo. Então, você vai ao banco. Aí a Caixa Econômica Federal te empresta dinheiro, vai te tirar o dinheiro na fonte, quando for repassado, que é um dinheiro que não é para o hospital, é um dinheiro que é para atender alguém que está precisando na ponta. E aí, cobra esses juros. E são os juros que, na época que o Serra foi governador de São Paulo, acho que aqui não é segredo para ninguém, eu fui em 2010 candidato a vice-presidente do Brasil na chapa do José Serra. E quando eu fui candidato, eu tinha sido relator da Lei da Ficha Limpa, uma reeleição muito tranquila no Rio de Janeiro, onde na época eu morava, hoje eu moro em São Paulo. E eu estou em Brasília aqui para dar entrada numa leva nova de ações que a gente está patrocinando para centenas de hospitais no Brasil, alguns dos quais, inclusive, já estão aqui hoje conosco. A gente começa a fazer essa entrada agora, aos poucos, com muita estratégia, com muito cuidado. Enfim, o fato é que o governo pega esses juros e fica para ele, fica para a Caixa Econômica Federal. Então, ele subfinancia. E quem é que está cofinanciando o sistema? Quem está cofinanciando o sistema são os próprios hospitais que viraram reféns de quem que está cofinanciando o SUS. Quem está cofinanciando o SUS é a rede privada conveniada, com recursos extras, alguns de bingo, enfim, de doação, de qualquer tipo de quermesse, qualquer tipo de apoio que possa, é, que possa receber. E, de outro lado, para resolver, então, olha aí, para piorar a situação, para resolver isso tudo, então definiram que 50% das emendas tem que ir para a saúde, e aí então as emendas passaram a ser a salvaguarda do funcionamento dos hospitais que são conveniados. Então, assim, eu vejo em Brasília, onde hoje venho pouco, para ser sincero, só venho muito mais para o campo judicial do que qualquer outro. Acho que nos últimos, sei lá, 5 anos eu vim aqui a Brasília umas 50 vezes, devo ter ido uma ou duas ao Congresso Nacional. Vou muito no TRF1, no STJ, no Supremo, enfim, onde correm as ações que a gente defende. O fato é que é uma estrutura para tornar a rede conveniada independente, ou melhor, dependente. E dependente, inclusive, depois das emendas. Só que, e falo com a autoridade de quem teve mais de 20 anos de mandato, entre vereador e deputado federal, a destinação de emendas, e eu não tenho nada contra a destinação de emendas, acho ótimo que destinem emendas, sobretudo para a saúde, mas ela não tem como caráter, digamos assim, ela não tem como princípio a compreensão do sistema de saúde e aonde que é necessário alocar o dinheiro. Ela tem como princípio a reeleição do parlamentar. Ele atuar um pouco na ponta, além de trabalhar em Brasília como conceito,
como ideia e tal, ele poder cuidar da reeleição, faz uma praça, ilumina uma rua, faz uma obra no hospital e tal. De repente, isso virou, digamos, a solução para muitos hospitais do Brasil. E quem não tem relação política? E a cidade que não tem parlamentar? E o hospital que, quando abordado para receber uma emenda, ou que vai pedir uma emenda ao Congresso Nacional, recebe um pedido político do parlamentar ou do assessor do parlamentar, dizendo: olha, é muito importante a gente apoiar a reeleição do parlamentar. Se você está numa cidade que tem 4 parlamentares e todos apoiam o hospital, como é que você se compromete a apoiar o parlamentar? Quer dizer, então, no final, ficou uma engrenagem onde a política ela ganhou um peso que não deveria ter no sistema de saúde, né? E quem está causando isso é o sistema. É um sistema que foi criado e que, no final, ele não é pago de acordo com o que deveria ser. Bom, é, a gente tem combatido ao longo dos anos, tem uma série de ações judiciais que a gente vai falar sobre todas elas aqui, mas eu gostaria, Luiz, de abrir um pouco aí o microfone para cada um falar, perguntar, questionar. Enfim, eu não quero fazer isso aqui um monólogo. Eu queria poder ouvir vocês, as dores de vocês, e a gente transformar isso aqui num bate-papo, da onde possa ter uma contribuição maior para todo mundo do que apenas eu ficar aqui num monólogo. Vocês preferem que eu siga falando de alguma tese? Vocês querem fazer algum comentário sobre o sistema? Porque essa compreensão do sistema, sem a gente compreender isso, como isso foi montado, e entender que isso é proposital. Isso não é por acaso. Isto é pensado. Isto é politicamente pensado. E não é do governo A ou do governo B. Isso vem lá de trás. Na hora que colocar num sistema que é universal, integral e gratuito, a pergunta é: nem o Obamacare conseguiu fazer isso nos Estados Unidos. Da onde vem esse dinheiro? Quem é que vai pagar essa conta? Então, se fosse é, universal, integral, gratuito, dentro de um escopo, aí já não é integral, né, na verdade, mas se ele dissesse: olha, eu vou atender a determinados procedimentos, são esses aqui, né? Hoje a gente está na casa de 10 mil procedimentos no SUS. Quando criaram a Tunep, tinham menos de 4 mil procedimentos. A cada dia aumenta a quantidade de atendimento, a inflação médica ela é muito maior do que a inflação do IPCAE, que é medida no Brasil, então o subfinanciamento só vai aumentando. É bem verdade que foi aprovada uma lei há pouco tempo, que o Brito conseguiu articular em Brasília, e palmas para ele, de haver o reajuste anual. Mas, primeiro, até hoje não houve o reajuste. E segundo, que além de não ter tido o reajuste de acordo com o que deveria ter, esse reajuste ele vai também estar sempre abaixo da realidade, porque você tem que corrigir o valor. Quem, em sã consciência, abriria um consultório médico para ficar atendendo uma fila de pessoas cobrando R$ 10 a consulta? A conta não fecha. E não é direto para o médico, não. É a consulta, que tem que pagar o espaço, o médico, a luz, a secretária que atende o telefone, o papel, a caneta. Quer dizer, gente, não é natural, não é normal, e não é possível que também a gente fique sentado observando e diga assim: bom, para lá, eu tenho que enfrentar isso aqui. Porque se não enfrentar, o que vai acontecer é igual a história do sapinho, quando você coloca um sapo na água gelada e coloca essa água gelada num fogo baixo e espera. No final, a água está fervendo, o sapinho morre cozido ali, e ele não percebe que ele está indo para um processo que não tem outro, a não ser a morte. Infelizmente, o sistema de saúde do Brasil está igual o sapo com essa água. A verdade é que a situação é tão crítica que muitos já entenderam. Eu diria que a grande maioria. Mas aí a pergunta é: até onde eu vou? Até onde eu não vou? O que é que eu posso entrar de ação? Ah, mas tem uma nova ação agora. Isso aqui tem algum risco de ter litisπendência com uma ação que eu já tenho? Isso se confunde. Então, tem a ação da URV, que é para fazer uma correção lá de trás da época do real, e de 2 períodos diferentes. Tem depois uma outra ação, que é a ação dos psiquiátricos. Essa daí focada nos hospitais diários e hospitais psiquiátricos. Depois tem uma outra ação, que é a ação da Tunep. Eu sou sócio de quem escreveu, desenvolveu a tese da Tunep. Ajudei a escrever e a desenvolver a tese da UTI Covid. E tem uma terceira tese que a gente desenvolveu e que agora a gente está começando a dar.
a dar entrada nessa tese com muito calma, muita estratégia, que é uma tese também de UTI, mas ela é baseada em perícia. A gente identificou o valor desde 1998 até agora de quanto custa cada procedimento determinado pela União, pelo Ministério da Saúde, que seja cumprido, né? Quer dizer, numa unidade de UTI. E o valor é muito maior do que, inclusive, São Paulo está pagando, que tem até 400% do SUS como complemento na UTI do tipo 3 e 300% na UTI do tipo 2. Então, assim, é muito crítica a situação. E aí, diante disso, é que eu queria, Luiz, aqui, ver se eu abro e a gente faz uma conversa para não ficar um monólogo. Eu já vi uma pessoa bocejando aqui, estou preocupado com a outra missa para não bocejar Não, também. doutor Índio, isso é novo aqui, acho que é a primeira ou segunda vez que participa, mas eu vou falar uma experiência pessoal. A gente está no capítulo 117, no episódio 117. O objetivo do Azevedo Capacita, o que é? É justamente fazer a troca de conhecimento e de experiência entre os hospitais. Aqui eu vou pedir para o pessoal escrever no chat aí de onde é, o estado que é, para o senhor ter uma noção da expansão e da abrangência que tem, né, esse webinar. A gente já chegou aqui, chegar em 400 participantes online. Nesse dia, a doutora Kátia estava internada, entrou internada, eu não Outra, esqueço que eu coitado. conversei com ela. E, e a ideia do webinar é justamente essa, trocar experiência. Claro que a sua experiência de fora, com certeza vai provocar o pessoal a fazer essas indagações, querer conhecer um pouco mais de cada tese, de cada ação. Isso é muito importante para a gente. Mas em poucas vezes, é isso que eu queria dizer, em todos esses episódios que teve, eu vi alguém de ilustres e vários participantes aqui, apresentadores aqui do webinar, fazer uma entrada tão impactante e que torna desconfortável a situação. É tipo a nossa mãe falando: "Ó, você não arruma a cama, e por que você não arruma? Por que você não melhora as notas?" E a gente tá todo mundo sentindo, né? Seja no lado do hospital, seja quem trabalha com isso, entende, concorda, mas, cara, e agora, né? Como que a gente sai disso? Porque essa analogia que o senhor usou do Flávio Augusto, da corrida dos ratos, né? Que ele chama, eu já vi isso aí no Instagram dele, que é esse ciclo vicioso que foi montado para que as pessoas não saiam. Um ou outro sai, nem compensa correr atrás. Vamos continuar fazendo. Foi montado para o sistema de saúde também. Pensando na fala que o senhor falou do ciclo, do dinheiro que vem abaixo, eu preciso ter CND e tal. Faltou um ponto muito importante, né? Que a gente tem que fazer os parcelamentos na receita para cumprir. E o Ainda tem parcelamento essa. da receita não é gratuito também, não. Assim, o parcelamento feito por conta do endividamento, ainda assim, eu preciso pagar uns juros para a Receita Federal, que é do mesmo patrão, né, que me deu o dinheiro, que é o mesmo patrão da Caixa Federal. Então, está tendo um enriquecimento ilícito do governo aí, aos nossos custos, né? O hospital tendo que se virar e fazer a conta. Eu queria dar um abraço e também mandar um abraço para uma pessoa que eu vi aqui agora, que faz tempo que eu não vejo, rapaz, que é um cara que eu respeito muito no segmento, que é o Sérgio Stopato, de Marília. O Sérgio, hoje, acho que ele não está mais em hospital, mas ele está aqui com a gente, prestigiando, e é um amigo nosso de mais de 20 anos, hein, Sérgio? Ô, meu irmãozão, obrigado, viu? Um abração, mas estou por aí sim, viu? Tem novidades, logo logo eu te passo, tá bom? Vamos conversar, Mas meu. Ué, Sérgio, divide com todos nós aqui. o bichinho da saúde pica não sai mais, viu, Eduardo? Não tem. Eu tive uma temporada agora no HC como um assessor da superintendência e muito provavelmente, tudo dando certo, eu vou começar numa outra entidade filantrópica em breve, tá bom? Legal, Sérgio. O Bacana. setor que ganha é com você, viu? Porque você Obrigado. contribuiu e contribuirá muito ainda com a gente. Obrigado. Vamos ter como período sabático. E aqui eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço a todos. Estou vendo vários parceiros aí, né, de longa data. É um prazer ver todos vocês novamente, viu? Um abraço. Muito bom, Sérgio. Presente te ver aqui também. Você viu, Indy? Então a gente tem aqui, ó, Ubatuba, Horizontina, Rio Grande do Sul, Matão, São Paulo, Marília, São Paulo, Votuporanga, Apiaí, Lorena, Chavantes, São José do Rio Pardo, Aparecida, Barbacena, Minas Gerais, Dom Feliciano, Rio Grande do Sul, Cruzeiro, São Paulo, Itabuna, Bahia, Apimir, Resende, Rio de Janeiro, Franca,
São Paulo, Marília, Bragança Paulista, Beneficência Portuguesa de Campos, do Rio de Janeiro, Santa Casa de Rondonópolis, Macaé do Rio, Taquarituba. Então, assim, só de olhando aqui, eu já vi hospital de pequeno, médio e grande porte. Será que algum deles não tem essa dificuldade? Será que algum deles é diferente a conta? Porque a gente tem muitas vertentes, né? Assim, tem muita gente que fala assim, o financiamento, e tem muita gente que fala assim, não, tem que trabalhar, tal, mas as realidades não são iguais, né? O país é muito grande, muito heterogêneo. Você pega uma Santa Casa Grande, que é referência, você é obrigado a aceitar goela abaixo muita coisa, naquele preço. Então, é no mínimo injusto o mercado, né? Onde quem compra dá o preço da venda. Então, no mínimo isso aí é incoerente, né? Não, não é um negócio salutar. Eu lembro uma vez que eu fiz um trabalho com uma entidade grande aqui no interior de São Paulo, que o Ministério Público estava querendo saber se eles estavam dando dinheiro do SUS para bancar o privado. Olha o absurdo, o Ministério Público querendo saber isso. Mas, cara, Da onde aí, vem o dinheiro? não, aí Deixa, chamaram a deixa, gente para a gente fazer a conta. Aí fez uma perícia lá para mostrar para ele, de cada R$ 1 que o SUS me paga, eu coloco mais 50 centavos em cima, meu amigo. Não, né, na verdade era mais, cada R$ 1, 50 centavos era o que significava, sabe? O meu privado que paga o SUS. Você não tá entendendo. Nunca mais, esse assunto lá olha, eu nunca tenho que mais dizer uma coisa aconteceu. que você falou que a abertura foi impactante, mas eu vou falar algo aqui que talvez vai impactar mais ainda agora, Luiz. E é nessa sua linha. É, há 2 meses atrás, eu tive uma audiência com um desembargador aqui em Brasília, e esse desembargador, ele tinha dado uma liminar cancelando já o trânsito em julgado em fase de pagamento de uma ação da Tunep. Chama-se ação rescisória. Bom, no ano passado e retrasado, eu ajudei muitos hospitais a venderem, aqueles que queriam, a venderem os seus direitos creditórios e precatórios e tal, para evitar o risco. E ainda tem essa, porque no final ainda tem o risco precatório. Naquela nossa listinha toda, você ganhou a ação judicial, aí você judicializa, você ganha. E no final ainda tem um risco. Para frente não tem jeito, eles vão ter que pagar. Mas para trás, eles podem querer parcelar, empurrar. Então, naquela nossa lista ali, no final, ainda tem um risco precatório, que é o risco Brasil. Que é, vou pagar como vou pagar. Para quem não está acompanhando, os precatórios estaduais agora foram parcelados em 25 anos de pagamento. São 300 meses para pagar o precatório e se autorizou que o Estado e o município façam um acordo com o detentor do precatório. Ainda não tem isso um precatório federal, até tentaram, mas não conseguiram. Mas a verdade não chegaram nem a oficializar. Mas nos corredores do Congresso a conversa era essa. Não, peraí, vamos também fazer isso com o precatório federal. O que acontece? O precatório é um título que é líquido e certo, ele vai ter que ser pago algum dia, mas cada governo inventa alguma coisa para empurrar para o próximo governo, tá? E essa rescisória, que foi dada uma liminar pelo desembargador Flávio Jardim, ela estava, assim, cheio de argumentos da União. Eu acho até que se metade daquilo fosse verdadeiro, eu teria vergonha de ser o advogado patrocinando a causa. E a gente conseguiu comprovar para ele que quem estava errado era a União. Já foi votado depois numa sessão, que é uma sessão que envolve duas turmas, então foi para uma decisão coletiva, onde ele reviu a posição dele, e a gente conseguiu ganhar, e aquela rescisória, não foi à frente. Mas o fato é que entre a entrada daquela rescisória e essa decisão depois que aconteceu na sessão, foram quase 40 novas rescisórias que a União foi entrando e argumentando, mesmo argumento. Agora a gente já votou, quer dizer, o Judiciário já votou, a gente já ganhou, mas ainda não publicou. Está na mão de uma relatora. Essa relatora, ela sabidamente é ligada ao governo, porque era casada com uma pessoa que tem um cargo importante na Advocacia Geral da União. E ela defende o governo.
Então, assim, dentro do judiciário, você tem a lei, mas você tem um posicionamento político. Infelizmente, é assim que funciona. Você chega na primeira instância técnica, segunda instância, um pouco, é mais para o técnico ainda. STJ já politizou muito mais. E Supremo, não preciso falar. Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Então, como enfrentar isso tudo? E aí, o que eu ia dizer que era o mais impactante do que o que você estava dizendo, que já é de impactar mesmo, que já é um absurdo? Nas conversas com os magistrados aqui em Brasília, a sensação que eles têm, o que a União vende para eles, não, aí vou ser bem transparente, não é o Ministério da Saúde, é quem não tem contato com vocês, é a Advocacia Geral da União. E a bem da verdade, a gente vê, no caso da UTI Covid, por exemplo, em fevereiro de 2022, eles mudaram a regra. Quem recebia 1.600 para internação Covid e 478 para internação não Covid em UTI do tipo 2, passou a receber, o hospital passou a receber R$ 600 para quem tinha e para quem não tinha Covid, tá certo? A internação pudesse ser de qualquer tipo, foi para 600. Isso foi em janeiro de 22. Bom, em teoria, a partir de fevereiro de 22, a justiça ia ser informada disso e teria uma reversão nas ações da UTI do tipo 2. O que acabou acontecendo em meados de 2004. Portanto, foram 2 anos e meio aonde continuou se dando sentenças e acordos favoráveis e transitando em julgado a ação até chegar num ponto que diz, opa, pera lá, a União entender, isto é, a AGU entender que tinha mudado a regra e ela então começar a defender é, já de acordo com a nova regra, os valores e tal. E foi daí até que surgiu essa nova tese que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas o que gerou tudo isso? O que faz com que o judiciário ele acate os argumentos da União? É que a Advocacia Geral da União ela vende para o judiciário que é pago uma fortuna e que o serviço não é proporcional ao que é pago. É para ficar pasmo, porque é exatamente o contrário. Pagam muito pouco e o serviço ele não é custeado pelo que pagam. E quem ainda está custeando esse serviço são vocês, são os hospitais. Agora, quem é que está na ponta de tudo isso aqui? Quem está na ponta de tudo isso aqui, com todo respeito, não são vocês, não sou eu, não é o Azevedo, não é o Luiz, não é a Kátia que está na presidência da federação. Sabe quem é? É quem não é atendido, está morrendo na fila porque não tem dinheiro para atender. E se não tem dinheiro, não tem como fazer milagre. Eu, honestamente, é, eu, eu, eu me acho assim, uma pessoa que merece ir para o céu, pelo menos eu acho, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês que trabalham no setor de saúde têm um lugar no céu, assim, de primeira classe. Porque para enfrentar o subfinanciamento e fazer o que vocês fazem, é simplesmente assim. É por dedicação, é por paixão, é por amor. Porque por racionalidade vai para outra vida. E aí foi o que o Sérgio Topato falou aqui. Disse, bom, uma vez que você entra para o sistema de saúde, você não consegue sair dele, porque vira paixão. Agora, todo mundo trabalha aqui, não é uma atividade apenas onde eu vou ganhar dinheiro e tal, não. Todo mundo aqui está dando uma contribuição humana, ajudando um terceiro, se esforçando para isso. Então, assim, para quem lida com o governo, é de assustar o quanto que a Advocacia Geral da União, volto a dizer, que ela está fora da vertical da saúde. A Advocacia Geral da União, ela usa argumentos para vencer as ações judiciais e ponto. Mas é de impressionar o quanto que eles conseguiram convencer os magistrados, e eu diria que grande parte dos magistrados, que o dinheiro é suficiente e que é muito alto e que, na verdade, são vocês que não prestam serviço e que estão reclamando de barriga cheia e querendo mais dinheiro. Aí a gente, então, qual foi o segredo da tese da Tunep, que foi a primeira tese que realmente consistentemente conseguiu ganhar no Brasil em grande quantidade? A gente tem aqui 390 ações transitadas em julgado da Tunep, com 102 hospitais no Brasil que já recebem a nova tabela. Os outros que não estão recebendo a nova tabela, a Justiça já determinou que tem que pagar a nova tabela, mas a União
vai inventando todo tipo de argumento para empurrar com a barriga. Primeiro era o sistema. Aí o sistema a gente conseguiu, no final, convencer de fazer aos poucos, pelo menos faz o IVR, que é fácil o IVR, 50% acima. A Tunep até hoje ninguém está recebendo. Você recebeu em precatório, o para frente ainda não. E está se acumulando esse dinheiro, tá certo? Está se acumulando esse dinheiro, inclusive com direito a juros do dinheiro que ainda não foi pago. Então, é uma judicialização permanente, infelizmente. E a gente só tem uma maneira, não tem duas. A única maneira que a gente tem é judicializar com segurança. E aí há que tomar cuidado. Eu acompanho aqui, e para não expor nem a Santa Casa, o hospital, e nem expor o advogado, mas numa reunião com essa Santa Casa presente aqui, um determinado advogado que tem um determinado contador, é, esse contador, ele, eu não sei se da onde ele tira esses números, mas no cumprimento de sentença, ele apresenta números que são assim, 300 milhões. Aí você vai ver, esta Santa Casa em específico, ele apresentou 300 milhões, tem 30 milhões para receber. Bom, aí você tem uma sucumbência sobre isso, né? Você tem a sucumbência. E agora o que o hospital tem a receber não vai pagar nem a sucumbência, porque ele ainda vai descontar a parte do advogado daquilo que ele está recebendo. Você imaginar 10% de sucumbência de 300, dão 30. Se ele vai receber 30 descontado 9 milhões por conta dos honorários do advogado, sobrou 21. 21 ele vai ter que gastar 9. E esse contador, ele tem feito isso espalhado pelo Brasil. Não é uma exclusividade desse hospital. Tem vários outros que, infelizmente, passaram pelo mesmo problema. Passaram, estão passando e podem vir passar. Uma sugestão que eu dou para todo mundo que está aqui é: não façam cumprimento de sentença provisório. O cumprimento de sentença provisório, ele pode salvar o hospital no primeiro momento, mas ele é um risco imenso. Qualquer coisa que aconteça com a tese, qualquer coisa que aconteça na justiça, o hospital é obrigado a devolver, inclusive pagando a parte que o advogado recebeu. Quer dizer, o hospital paga por ele, paga pelo advogado, paga juros, paga multa e paga sucumbência. Faz sentido correr esse risco? Aí você disse assim: não, índio, ou eu faço isso ou eu fecho o hospital. Bom, chegou no nível tão grave que se você quiser esse risco, eu até entendo, mas não necessariamente isso tem acontecido com esses outros do cumprimento de sentença. E esse tema 1305, que é o tema que diz para incluir estados e municípios no polo passivo necessário da ação, ele nasceu dessa prática. Começaram a assustar o Poder Judiciário com valores muito altos, fazendo cumprimento de sentença provisório. Para quem não é advogado, o que é um cumprimento de sentença provisório? É que depois que eu ganhei a ação judicial, na primeira instância, eventualmente na segunda instância, eu já parto para fazer os cálculos e receber, antes de transitar em julgado, o direito. As ações elas têm 3 fases. A primeira fase é garantir o direito, que leva 2, 3, 4 anos, dependendo do caso. Tem uma segunda fase, que é definir o custo, não é o custo, é o valor desse direito, quanto que o hospital tem direito a receber. Tem uma terceira fase, que é a fase do pagamento. Antes de concluir a primeira fase, já se tem antes de concluir a primeira fase, já se tem feito o cumprimento de sentença provisória. Quando ele é muito bem feito e apresentado os valores corretos e tal, enfim, o risco é menor, mas ainda assim tem risco de ter uma reversão e ter que devolver o dinheiro. Agora, se é feito e ainda é mal calculado, o risco é imenso para ter um problema. E eu já vi, e já aconteceu conosco, alguns escritórios que foram atrás de clientes nossos e disseram: olha, é, o pessoal do índio está dizendo aí que você tem 100 milhões a receber, mas não, eu calculo 300 para você. E o hospital me pergunta, eu digo: olha, fica à vontade, pode fazer o cumprimento de sentença com eles lá. Eu só vou dizer uma coisa: a gente faz isso aqui há muitos anos, a gente escreveu, desenvolveu a tese está toda estruturada. A gente tem um sistema que mostra organizadamente, assim como a Numbers levanta uma série de informações, da Tunep a gente levanta na vírgula no detalhe.
Então, assim, é muito difícil da gente estar errado. E se tiver errado, vai ser em 0,5%, 1%, 2%, nunca é em 30%, 40%, 70%. Então, assim, se é fraude ou se é erro, eu honestamente não sei dizer. Mas, no final das contas, é mais um para contribuir com o sistema. Porque, no final, quem fica mais dependente e continua pagando essa conta, quem é? É a rede conveniada. Então, é, esse cuidado, essa análise, essa percepção, esse timing de saber, eu vendo meu direito ou eu não vendo meu direito, né? Se, assim, nessa ação vale a pena vender, antecipar esse precatório. Nessa aqui não vale a pena. Nessa fase vale a pena. Nessa fase não vale a pena. Porque ainda tem um terceiro aí interessado nessa história. Como tem o risco Brasil de precatório, tem o sistema financeiro. Ainda nem colocamos isso na nossa equação, hein, Luiz? O sistema financeiro está nessa equação também, que não é o sistema financeiro que empresta o dinheiro para o hospital, é aquele que adianta parte do precatório, vai tomando juros ao longo do tempo e, no final, paga a diferença do que sobrou, E, tirando 30% ou 20% ou 25%, quanto for, de toda a produção e tudo que sobrou na mesa para o hospital, além de ter e, cobrado 25% a 30% ao ano do dinheiro que ele antecipou. e no final das contas, o pessoal que está comprando ou oferecendo compra de precatório, direito creditório, no final são os grandes bancos, por trás de tudo são os grandes bancos que alimentam o sistema financeiro, que é uma forma mais barata de captar dinheiro e consegue, e no final da conta nem vai receber isso, vai compensar com alguma outra coisa do governo. Você sabe, Luiz, que eu E quem botei meu paga é só o escritório. hospital. Na verdade, olha, vamos aprofundar um pouco mais. Quem paga é quem está na fila. É, O hospital paga, mas ele é um intermediário. Porque no SUS, ele está prestando um serviço que é um serviço público. Só que se ele não recebe dinheiro para aquilo, ele não consegue prestar. E quem é que está pagando essa conta toda? É o sujeito que está na fila, que paga imposto em tudo, mas que não tem dinheiro suficiente para ter o seu plano de saúde, para ser atendido pelo privado, ele vai ser atendido pelo público. Do computador. Aí o governo inventa a seguinte solução: eu vou criar, eu vou criar o. Tem alguém falando aí, não sei o que que é. É aí É, mesmo, Luiz? já Ah, fechei aqui, já fechei aqui. Foi um. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não sabe ver. Bom, aí alguém diz assim, não, peraí, vamos resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, ó, tem muita fila para eletivas, né? Então vamos criar. Agora tenho mais especialistas, ou algo que o valha, mais médicos, especialistas. Tá bom. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quem está assinando mais especialista está abrindo mão de todas as ações que tem contra a União. Da TUNEP, está abrindo mão da ação do IVR, está abrindo mão da ação que tem da URV, dos hospitais psiquiátricos. Está lá escrito que quem recebe este direito abre mão. E ali mais uma distorção, tá? Obviamente que se eles estão pagando muito mais pelo médico especialistas, então isso é porque ele tinha que pagar a mesma coisa para o SUS, né? Por que que paga mais lá e menos no SUS? Então, assim, não vão parar de ter ações contra a União, infelizmente. E ou a gente faz isso para proteger o sistema que presta o serviço, que é a rede conveniada, ou então o sistema do governo, ele vai acabar levando. Eu vi aqui que está aqui a Prefeitura de São Gonçalo. Olha que curioso. O SUS na verdade, conseguiu, a Advocacia Geral da União conseguiu, argumentando no Judiciário, que seria preciso ouvir estados e municípios na ação da TUNEP e na ação da UTI Covid. O que é, assim, é um escárnio, é um absurdo, é fazer maldade. E é só para empurrar para frente a ação. E devia ser crime de responsabilidade, tá? Porque isso vai criando uma dívida para o governo muito maior do que o que ele teria. Porque se paga hoje, ele paga a preço de hoje. Com esses juros altos que a gente está vivendo no Brasil, a cada dia que passa, a cada mês que passa, muda o patamar, muda não só a produção, como muda também toda a atualização monetária, que hoje está na Selic. De vez em quando o governo muda a regra, né? Mudou há pouco tempo, lá na época da PEC dos precatórios, e foi para a Selic. Mas para dizer aqui o seguinte, ao pessoal da Prefeitura de São Gonçalo e a todos vocês, a gente tem centenas de ações para prefeituras, onde a gente pede também a correção da tabela.
e a gente está ganhando todas. E aí não tem que botar no polo passivo necessário nenhum hospital privado, naturalmente, né? Já é a prefeitura. Então, assim, a própria prefeitura, ela tem direito a receber, e aí a gente não pede a Tunep, só pede o IVR, que o ressarcimento ali, quando é público, é por IVR. E, aliás, a triste notícia também, para vocês saberem, é quem não entrou com a ação de Tunep e quem está entrando com a ação da Tunep agora, ou quem já entrou e que não transitou em julgado, ou quem já transitou em julgado, inclusive, corre risco, mas o pagamento que o governo, ele, na minha opinião, começará a fazer daqui para frente será em cima exclusivamente do IVR e não mais da Tunep. Daí o segredo de quando tem uma tese judicial, ter uma assessoria interna do hospital ou da federação, do sindicato, enfim, de quem quer que seja, para ajudar a pensar se vale a pena ou se não vale a pena entrar, porque quem deixa para entrar num segundo momento perde o pé. Quando a União começa a entender o volume financeiro disso tudo, ela começa a mudar a regra. Ela muda a regra, ela puxa para um lado, ela puxa para o outro. É, Então, o segredo é entrar com as ações judiciais sem criar marola e fazer a defesa. E depois que transitou em julgado, no cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença, você apresenta o valor que tem a receber. E quando um desembargador, um ministro, um juiz argumenta conosco, aqui em Brasília, de que, olha, Índio, o valor que se paga aos hospitais é um valor absurdo, a gente precisa individualizar por procedimento. E esse foi o segredo aqui no caso da nossa, da tese da Tunep, que conseguiu individualizar. Então, a gente parou de discutir os 160 bilhões que o governo repassa para os hospitais conveniados. Realmente é um número que em qualquer lugar do mundo é uma fortuna. Mas a pergunta é uma fortuna? Parafraseando o Flávio Augusto de novo, diz que tudo é retorno sobre investimento, né? Eu sou empresário, além de advogado, tenho algumas coisas, enfim, no mundo empresarial. Ele fala assim, e eu faço parte do ecossistema lá do Flávio Augusto. Aí ele fala assim, tudo depende do retorno. Então, enfim, aqui a gente vai fazer uma comparação, tudo depende do serviço. 160 bilhões é muito dinheiro? Não, porque o que se demanda é muito mais caro do que isso. Agora, falar esse número e dizer, não, Índio, 160 bilhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo para cofinanciar o sistema de saúde através do sistema privado. Com certeza. Agora, é dinheiro em qualquer lugar do mundo? Porém, quanto custa o procedimento específico que está sendo pago? Esse foi o segredo. Santa Casa de Rio Claro. Prazer. Está com a mão levantada aí? Abre o microfone. Bom dia, doutor. Como vai? Tudo bem? Bom dia a Tudo, todos. prazer em revê-los. Prazer com nós também, doutor. Doutor, o doutor fez um comentário agora que nos deixou um pouco preocupado sobre a questão da adesão ao programa de especialistas. Seria esse programa agora tem especialistas, esse último? Sim. Porque, inclusive, está sendo, foi dito numa conferência Zoom também, que mesmo os hospitais que não tivessem dívida com a União poderiam aderir e poderiam abater do valor a repassar daquilo que é retido. Nós não entendemos muito bem essa lógica ainda, se isso poderia mesmo, mas então essa adesão que nos preocupa. E, inclusive, que nesse próximo final de semana, os hospitais estão participando de um mutirão de cirurgias em, vamos dizer assim, usando a habilitação do agora tem especialista. O doutor vê algum risco nisso também? Olha, não é que eu estou vendo como risco, Alfredo. O que que acontece? Na verdade, todo mundo, todo mundo que assinou o Mais Especialista deve pegar um bom advogado e dar uma olhada lá no contrato que assinou, porque eu não li o contrato, os formulários, contrato, aquilo tudo e tal, mas eu tenho quatro comentários diferentes. Uma pessoa do Ceará, uma do Paraná, uma de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul. Então, e depois o Rogatti esteve comigo recentemente num evento no Rio de Janeiro,
e conversando sobre o programa, apareceu lá o pessoal do Ministério fazendo a propaganda do programa e tal. Eu falei, Rogatti, você que está nesse meio todos os dias, né? Eu já recebi esses 4 comentários aqui. Faz sentido ou não faz? Ele falou, Índio, é isso, estão abrindo mão. Então não quer dizer que o programa seja ruim, mas o programa ele tem que ser muito analisado com calma, assim, para quem é esse programa? Ele vale para mim ou ele não vale para mim? Quem entrar no mutirão, quem assinar com eles, teoricamente, quer dizer, pelo que está escrito, pelo que me disseram que está escrito, tá, Alfredo, por tudo que não, eu não eu não li, mas 4 comentários de estados diferentes e o Rogatti, que passa o dia inteiro cuidando desse assunto, né? Ele disse, Índio, tá muito claro, entendeu? É isso mesmo. E ele disse isso lá na FEMERGE, no evento da FEMERGE que teve no Congresso, e o pessoal ficou bem incomodado, assim, É, porque no final o Ministério vende algo que pode ser até verdadeiro, vou te compensar tributo, imposto, etc e tal, mas ele te vende isso. Agora, o que que ele está te cobrando do outro lado? O que que ele está te tirando do outro lado? Então, você pega uma Santa Casa, claro que são poucas no Brasil que têm volumes tão altos a receber, mas que tem 800 milhões, tem 1 bilhão, tem 700, tem 1,5 bilhão. Está abrindo mão disso para fazer um programa de mais médicos, e aí não é nem necessário, mas o governo está pressionando para fazer. O governo está em cima, vocês devem estar recebendo pressão, está todo mundo recebendo pressão para fazer. O que está por trás disso? Abrir mão das ações judiciais que tem. Entre outras coisas, este programa, e eu não posso ser leviano de afirmar, mas me parece que ele foi criado para resolver o problema de 2 empresas privadas que tinham alta dívida tributária. E essas empresas privadas que tinham alta dívida tributária foram os primeiros que aderiram. E ninguém mais no Brasil aderiu. Foi muito devagar. Então o governo ficou numa situação muito ruim. Porque você imagina você ter todo um regramento, uma política pública que atende a 2 empresas privadas e ninguém conveniado, filantrópico ou empresarial adere. Então, assim, é discutível quem já assinou e que está fazendo, está dentro do programa, é discutível, mas não precisava ser, porque o ganho é muito pequeno versus o benefício. A não ser quem não tem ação de Tunep, quem não tem ação de Covid, que já abriu, já ganhou, já abriu mão, ou não quis entrar, enfim, por qualquer razão. Enfim, mas tem que ser analisado caso a caso. Não isso é mais um programa do sistema. O sistema cofinancia, te estrangula, aí toda aquela historinha que a gente já conversou aqui, no final inventa uma solução, você já sem CND, sem SEBAS, para você pegar dinheiro emprestado, ele lucra através do consignado SUS, te tirando dinheiro, cobrando juros de você. Depois você preocupado tem que antecipar o seu precatório com risco de levar um calote. Não é nem calote que não vai ser pago. Algum dia tem que ser pago. Mas você pode levar 30 anos para receber, 10 anos para receber, dependendo da preocupação. E aí, no judiciário, eu me lembro quando o Barroso, quem quiser é só pegar. O discurso do Barroso, que saiu do Supremo, hoje está advogando, quando ele era presidente do Supremo, no dia da posse dele, eu estava lá, não é que ninguém me disse, eu vi ele dizendo: temos que tomar cuidado com os precatórios. E ele elenca os precatórios. E um dos precatórios que ele elenca foi o da saúde. Depois eu tive a oportunidade de discutir com alguns magistrados, é o seguinte: olha, essa lógica, ela é tão equivocada. Não, Índio, como é equivocado? O valor, a Tunep é o quarto maior precatório do Brasil. Papo furado, se for para frente vai ser o primeiro. Mas por que que é o primeiro? Porque quem sofre mais. Se eles pagassem minimamente o valor adequado, não estava sofrendo dessa maneira. Oi, Kátia. A gente se atrapalha aqui com tanto botão em frente da gente, né? Ah, Mas eu é estou que, igual. doutor, só uma dúvida. Essa questão do programa Aqui Tem Especialistas, pela leitura da legislação, o que eu havia entendido é que o hospital tinha que abrir mão, das respectivas ações que discutem os créditos tributários que foram objeto da transação, no pacote, né, denominado pelo Ministério da Saúde, crédito financeiro. E assim, só fazer uma ressalva, porque eu conheci uma ação aqui em Minas Gerais
em que o hospital atrelou a discussão da Tunep barra IVR a compensação de dívida tributária. E, por incrível que pareça, a ação saiu vitoriosa em primeira e segunda instância, não é ação minha, não. Aí eu acho que até pode haver repercussão, sim, na ação, mas é porque eu havia entendido nesse sentido que eu coloquei. E só mais uma palhinha aqui que eu queria fazer. Você sabe que esse programa do Aqui Tem Especialista nos dá uma outra tese, né? Para quem está à procura de teses para fazer na É. justiça, porque bastando avaliar uma única instituição aqui que a gente pesquisou, se eu pegar os mesmos procedimentos que foram majorados no Aqui Tem Especialistas e aplicar nos procedimentos da urgência, né? Porque é uma excrescência, isso se paga por vezes 3 vezes no Aqui Tem Especialista, no procedimento eletivo, e a urgência fica com o mesmo valor original. Nós teríamos quase que um incremento para essa instituição de R$ 1 milhão mês, se a gente tivesse a mesma dinâmica em relação aos procedimentos de urgência. Então, assim, são tantas aberrações que a gente vê nessa questão de pagamentos dentro do Sistema Único de Saúde que acho que quase que não tem fim, né? Na medida em que a gente vai tomando essa coragem de realmente buscar o Poder Judiciário. E não tem maneira, Kátia, você tem toda a razão. Olha só, a gente chegou num ponto tão grave, tão delicado, é, que ou judicializa, briga e se impõe, ou vai acabar morrendo, porque não tem outro caminho, infelizmente. E todo governo, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, todo governo, estou falando do governo federal, promete, fala na área da saúde, vamos fazer isso, aquilo, etc e tal, mas ninguém resolveu o problema. Em São Paulo, o programa que foi feito de complementação do valor do SUS é um programa que está lá escrito, né? A gente vai complementar, ok, enquanto a União não pagar o valor adequado. Quando que a União vai pagar o valor adequado? Ou judicializa ou não vai pagar. Oi, Luiz. Eu abordando isso daí um pouco, eu tive uma experiência com alguns clientes, quando a gente fala disso, né? A gente atende hoje o Hospital do Brasil todo, várias realidades diferentes, e um provedor uma vez falou assim, ó, você tem que buscar seus direitos, né? Seja administrativo, seja judicial, você tem que brigar por isso, porque ninguém vai vir aqui falar para você que você tem direito. Ele virou para mim e falou assim, não, eu não posso brigar com o meu maior pagador, o meu maior cliente, tá errado nisso. Então, eu senti que culturalmente, isso já tem uns 5, 6 anos, até o André da Sado que está aqui, ele lembra desse caso que a gente fez junto um trabalho disso. Lembra, né, André? Não, como que eu vou brigar? E o cara demorou uns 4 meses, depois ele veio atrás da gente, a gente recuperou, acho que na época, coisa de 1 milhão, 1 milhão e 200 para ele. O total dele é administrativamente isso, né? A receita depositando na conta dele direto. Mas eu pensei assim, ainda existe essa cultura, sabe? Ainda existe essa cultura. E, e conhecendo, doutor, a formação das diretorias, a doutora Kátia sabe muito melhor que isso, são pessoas que estão colocando nome em risco, patrimônio em risco, a troco de nada, de salário, que não são remunerados, em troca de uma causa ou achando que estão fazendo uma benfeitoria, e vem outros terceiros usando dessa boa vontade, né? E tomando proveito disso. Então, eu queria entender um pouco assim, como que a gente cria, transpassa essa barreira cultural que ainda muitas entidades têm que entende que é brigar com o contratante, que é brigar com o meu cliente, sabe? Olha, isso me lembra, eu estava botando aqui na internet aqui para lembrar aqui como é que era a frase, que é a minha casa senzala. Lembra? A cultura brasileira, né? Na verdade, historicamente é referido ao local de habitação dos escravizados africanos nas propriedades rurais do Brasil colonial e depois do Brasil imperial. E é exatamente isso. Na verdade, se você pegar é, o histórico do que está sendo feito, é, eu vou dar um exemplo aqui. O Serra que diz, a gente não dá exemplo, que cria polêmica. Mas eu vou dar um exemplo aqui, não é para criar polêmica, não. Eu quero que vocês entendam a lógica. Se eu pegar um casal de pulgas e eu colocar dentro de um copo virado para baixo, as pulgas vão se reproduzindo e pulga pula muito alto, né? E elas vão aprendendo a ficar dentro daquele espaço. Quando tem muitas pulgas já ali dentro, eu tiro esse copo e as pulgas elas ficam aglutinadas ali e elas não saem
daquele espaço. É inacreditável, mas é um experimento comprovado. E às vezes todos nós somos essa pulga, onde a gente fica ali e não sabe para que lado que vai, como é que faz, como é que é o próximo. Agora, a rigor a pergunta é: existe sistema único de saúde sem a rede conveniada? É possível prestar? A gente está falando de uma rede conveniada que ela cobre locais do Brasil em que não tem um leito público. Tem cidades que sequer têm atendimento aquele primário. É tudo feito pela Santa Casa, ou pela beneficência, ou pelo nome enfim, que tenha a unidade de saúde. Historicamente, você vem do quê? Você vem de um movimento da igreja, das Santas Casas, as primeiras do Brasil lá, a de Santos, se não me engano, tem uma ali em cima no Ceará, não sei se é Ceará, mas a da Bahia. Enfim, que você vai, são prédios de passos, prédios lindos, históricos, antigos e tal, que se fazia aquilo com recurso da igreja, depois entraram os empresários financiando, e assim foi indo. Oi, Alfredo, você ia perguntar? Levantou a mão aí? Não, doutor, o sistema levantou automático, nada não. Então, assim, não, tranquilo. Então, assim, é, é impossível prestar o sistema, é impossível que o país preste os serviços na área de saúde sem a rede conveniada. É É, impossível. não sei se o senhor conhece esse número, mas em mais de 1.000 municípios do Brasil, o único equipamento de saúde é um filantrópico. A CMB divulga bastante isso. O André da Numbers está aí também, conhece bem esses dados. Ele tem um mapa, André, você podia mostrar para a gente a distribuição geográfica dos hospitais, público, privado e filantrópico, só para ter a noção dessa extensão. Não há, seguindo essa linha, Luiz, não há como se fazer, se prestar o serviço de saúde público nesse país sem a rede conveniada. Você não tem capilaridade. E se for fazer isso pelo Estado, vai custar muito mais caro. Até porque o próprio Estado paga para os procedimentos no Estado muito mais do que o valor que ele paga para o procedimento público, digamos assim, através da rede conveniada privada. O Hospital Público Federal, por procedimento, paga muito mais. E o prédio federal, o médico é contratado por ele, está fora dessa conta. A manutenção do prédio, a Gente, secretária, tá o aqui o assessor. cara. Está procurando aí, André? Tô procurando ele aqui, só um segundinho. O doutor Lindi, a gente fez dois estudos uma vez que eu participei, até o André também participou, já. Um de qual a diferença do custo de um hospital filantrópico, de um hospital público e de um hospital universitário. Então, o hospital filantrópico custava, em média, 2,9 vezes a tabela SUS, ou seja, eles fazem a política das emendas para, teoricamente, falar que está ajudando, né, a defasagem da tabela. Sim. Um hospital público estava em torno de 4 a 5 vezes a tabela SUS e um hospital universitário 18 vezes. É esse nível da discrepância, né? Mas tem um outro estudo que a gente fez, mas infelizmente acabou não evoluindo porque veio a pandemia e acabou passando essa situação. A gente fez um estudo uma vez de se a gente redistribuísse os atendimentos somente com os hospitais filantrópicos. Então, tirando tudo que é feito na rede pública e fazendo só com os hospitais filantrópicos. Claro que isso é um estudo, um ensaio que não é fácil porque tem as barreiras geográficas, né? O estado que fica limítrofe a outro, o paciente não pode vir aqui hoje, não existe essa referência, né? São divididos, mas a rede filantrópica atenderia, com as taxas de ocupações delas atuais, atenderia todos os pacientes da rede pública e ficaria melhor distribuído. Ou seja, gasta-se muito com hospitais e gasta-se muito mal, porque gasta 2 vezes isso. A gente tem, outro dia eu vi também, o Jabs mostrou para mim, um indicador, chama ICSAP, que é Índice de Internação por Causas Sensíveis à Atenção Básica. São pacientes que foram internados porque a atenção básica não funcionou. A atenção básica, o custo é muito abaixo de um hospital. Mas onde a atenção básica não funciona, se interna por conta de algumas doenças simples. Essa média, o Brasil, ele precisa estar em torno de 12 a 13% de ICSAP.
A média do Brasil é 28. 28% das internações, ou seja, tem 13% a mais de internação do que deveria ter, porque a atenção básica, que custa mais barato, não foi feita, não foi realizada. Então, é assim, o que falta é olhar com gestão, e a gente não pode, pelo que eu estou entendendo do teor aqui, a gente não pode ficar sentado esperando a boa ação, né? Ou parlamentar, igual o senhor mesmo falou na experiência que teve, tentar mudar por um parlamentar. Eu acho que a gente tem que buscar o direito, ir atrás, né? E eu acho que os hospitais estão acordando para isso, né? Você falou que já tem centenas de ações de cada caso, mais de 300 ações de Tunep, então o pessoal já está buscando, né? Como que está o ambiente para Não, isso hoje? não, na verdade é o seguinte, são 3.700 ações de Tunep no Brasil. A gente tem cerca de 1.390, e tem um pouco menos que 1.000. 390 transitaram em julgado e 102 hospitais já recebem a nova tabela com base no IVR, tá? O que que acontece? Eu entendo que sim, que as pessoas acordaram e concluíram que não tem outra maneira. Quer dizer, eu preciso efetivamente judicializar, porque não vai vir um Messias Salvador e vai resolver o problema. Aliás, falar em Messias, eu vou contar a passagem aqui. Eu queria falar na época com a Santa Casa de Juiz de Fora, eu não conhecia o provedor, mas ele tinha direito lá, as ações e tal. E aí, tentei uma vez, tentei uma segunda, não consegui falar. E um dia eu entrei no avião, e aí um ministro do STJ, que me conhece, sabe que eu estou nessas causas, me apresentou uma pessoa que sentou do meu lado, por acaso no avião. Sentou do meu lado e disse assim: Índio, vou te apresentar, esse aqui é o Renato, provedor da Santa Casa de Juiz de Fora. Aí, bom, era um voo Rio-Brasília, ele tinha saído de Juiz de Fora, estava indo, na época eu ainda morava no Rio de Janeiro, e aí eu fui conversando com ele, entre Rio e Brasília, ele falando das dificuldades dele. Vamos lembrar que o Bolsonaro, na época, era presidente da República e tinha sido curado, pelo menos inicialmente lá, foi cuidado na Santa Casa de Juiz de Fora. Então, ele dizia para mim, Zé Índio, a gente está indo falar com o presidente, junto com a CMB, e está indo o Júlio lá da Santa Casa de Porto Alegre. O fulano, acho que, não me lembro, mas acho que o Roberto também estava da Santa Casa de Belo Horizonte, o outro da Santa Casa de Passos, o outro enfim, grandes Santas Casas do Brasil. Era uma reunião com, se não me engano, 8 Santas Casas. Enfim, e que teoricamente, o governo, segundo ele à época, eles iam pedir 2 bilhões para salvar o sistema, onde a Santa Casa de Fora tinha um pedaço daquele direito. Eu disse a ele o seguinte, falei, olha, torço muito que você consiga não 2, que você consiga 10, mas eu acho que você, independente disso, tem que judicializar. Não, você tem que entender que é difícil e tal, como é que eu estou pedindo dinheiro, eu vou judicializar. Eu falei, tá bom. Aí pegamos o avião de volta. O que que aconteceu? Ele sentou do meu lado de novo. 2 dias depois, voltando para o Rio de Janeiro. Aí eu falei, olha, eu não sou espírita, kardecista, nada disso, mas realmente essa coincidência está demais. E fui conversando. Ele disse, não, o presidente disse que vai conseguir o dinheiro, que vai ajudar, que ele é sensível à causa e tal. E aí eu fiz um combinado com ele. Dei um cartão para ele, pedi o telefone dele, falei, olha, foi o seguinte, daqui a um ano, se por acaso o governo não repassar esses 2 bilhões que vocês estão imaginando, eu queria poder te ligar e a gente fazer as ações para o hospital. E aí ele topou. Riu, achou que era piada que eu estava contando, e pergunta o que que aconteceu. Passou um ano, eu liguei para ele, não tinha entrado um centavo, e ele contratou a gente para fazer as 2 ações. Mas também o que que aconteceu? E eu disse para ele no voo: você vai perder o pé esperando muito. Porque essas ações, ou você entra no começo e você ganha, ou se você espera demais, o volume financeiro fica muito grande. E eu vou citar alguns outros setores. Você tem o do IAA, que é do setor sucrocoleiro, são precatórios multibilionários que não são pagos há muito tempo, devagarzinho vai pagando. Né? No ano passado pagou mais 500 milhões. Aí daqui a pouco paga mais um pouquinho, mas é tudo devagar. Tem os do Fundeb, tem do Fundef, tem agora a revisão de vida toda, que é aquela tributária. Então, você tem vários que paga, mas não paga, paga aos poucos e tal. Qual o segredo? Entra no começo. Essa da revisão da vida toda também era uma
era uma ação líquida e certa com volume financeiro muito maior. Chegou no final, o governo pode alegar um negócio chamado fator príncipe. O que que é o fator príncipe? Devo, não nego, pago quando puder. Então, o que que tem que fazer? Tem que entender essa lógica, não apenas da visão exclusiva do hospital, né, assim, do meu dia a dia aqui do hospital, não apenas com uma visão também exclusiva do setor de saúde como um todo, já que já dá mais amplitude do que apenas olhando para o próprio hospital, mas entendendo o Brasil, as idiosincrasias brasileiras e a realidade brasileira, o risco Brasil. Até onde eu entro, até onde eu não entro, como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer. Essa última tese agora, que a gente já está com 300 e poucas ações assinadas aí no Brasil, a gente vai começar a dar entrada agora nessas ações. Quem entrou na frente, quem assinou na frente, eu não tenho dúvida que vai levar, tenho dúvida. Mas quem levar mais 1, 2, 3, 4 anos para entrar com a ação, é claro que vai ter dificuldade. A gente está até entrando com essa ação agora pedindo segredo de justiça, que é para evitar que os advogados que não entendem tecnicamente da tese, que não sabem fazer defesa, façam defesas erradas, como aconteceu no caso da Tunep, no caso da UTI Covid, que gerou o tema 1305. Então, assim, é uma luta permanente. Agora, o que eu afirmo para vocês, com todos esses anos de experiência que eu tenho, tanto de Brasília quanto de advogado, litigando, especificamente no setor de saúde, mas eu podia também levar isso para várias outras áreas, é que não há um. Pode até, eventualmente, alguém reclamar, dizer, mas vocês estão litigando contra a gente. Mas se disser o seguinte, ô Índio, você já viu alguma retaliação? Eu até hoje não vi nenhuma. E se tiver alguém aqui que tenha sido retalhado por ter entrado com uma ação, eu até gostaria de saber, que de repente eu estou falando alguma coisa por desconhecimento. Mas o que eu entendo, pelo que eu vejo aqui, é a AGU não se comunica com o Ministério da Saúde, que não se comunica com o Ministério da Fazenda. Vocês sabem que a diferença do ressarcimento do plano de saúde ao SUS não é feito, não é feito para esse dinheiro, não vai para o Fundo Nacional de Saúde. Esse dinheiro hoje em dia ele fica na Fazenda. Não chega nem na saúde de volta. Então, assim, é um escárnio. E aí, se assim, mas Índio, quem que é o maior fã dessas ações judiciais todas? É o Ministério. Quem é que ganha mais dinheiro é o Ministério. Claro, no final do dia, eu estou aumentando a receita do Ministério, que eu estou aumentando do NACO orçamentário da União, parte que vai para o Ministério. Eu me lembro que na época do Covid, Luiz, só para acabar aqui, eu cortava o cabelo do lado do Paulo Guedes, antes e depois do Covid. A gente durante, né? Ia de máscara. A gente fazendo uma campanha no Brasil inteiro, falando com os hospitais e tal, para entrar com as ações contra a União. E eu fui candidato a governador em 2018, ele tinha montado o meu plano de governo, assim, me ajudou, né? Não é que montou o plano de governo, mas me ajudou conceitualmente a desenvolver alguns pontos para a economia do estado do Rio de Janeiro, a gente conversava. E aí ele dizia, Índio, por que você não volta para a política? Por que você não vai para o governo? Eu digo, não, estou feliz onde eu estou, mas o que você está fazendo? Não, estou advogando. Ah, mas você está advogando em quê? Eu falei, são causas. E eu não falava muito, né? A verdade é que, assim, quem é o maior incomodado com essas ações é o Ministério da Fazenda. Porque, óbvio, ele quer ter a liberdade para poder alocar o dinheiro aonde importa. Então, só tem uma maneira da gente reverter esse sistema. É toda a rede conveniada se levantar e se posicionar. Não tem outra forma. É só com esse posicionamento é que a gente consegue reconstruir o sistema. Sem isso, não tem jeito. E, infelizmente, chegou num tal ponto que o único posicionamento possível é a judicialização. Luiz, Eu tô atrapalhando aqui, eu tô com dó, você não toma água, fico preocupado, rapaz. Daqui a pouco você. obrigado. Não, toda vez que você fala, eu tomo um golinho aqui. Não, vou chamar o André para mostrar o mapinha aqui também pra gente. E depois eu queria também Legal. abordar uma situação, acho que eu vi no Instagram, o senhor falando do livro, né? Tá lançando um livro disso também, alguma coisa nesse sentido. Sim. Vamos lá, vamos ver o Explica mapa e pra eu falo do gente isso livro. daí, André. O que é isso daí? Tá no Ah, mudo, tá? É isso. pronto. Só estava liberando o áudio aqui. Não, esse aqui é um comparativo com as unidades por natureza jurídica espalhadas pelo Brasil. Eu peguei uma UF aqui,
que é o Rio Grande do Sul, que é um caso mais onde a discrepância se vê de forma mais fácil. Esse ladinho daqui, à esquerda, é administração pública, unidades de administração públicas, aqui o central, unidades hospitalares empresariais, e aqui o filantrópico. Então, a gente pode olhar no Brasil inteiro que, quando eu olho o pacote completo Brasil, parece que às vezes a gente não vê tanta diferença, porque fica muito ponto, muito concentrado, mas quando eu vou para algumas regiões bem específicas, por exemplo, São Deixa aí que Paulo. eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto disso aqui, deixa aí para eu ver. Opa! Mas o senhor É não de precisa impressionar tirar qualquer um. foto. O senhor não precisa tirar foto, isso aqui a gente Ó, manda. Isso agora deixa um pouco aí, André, só fazer uma visão. A gente estava conversando. O hospital público custa 2 vezes um hospital filantrópico. Aí você faz a leitura agora, né? Onde Olha, que está São indo o Paulo. dinheiro? Inacreditável. Aquele absurdo que gasta com saúde no Brasil, para onde está indo, né? Tira, tira da parte econômica e joga para a parte. Esse é São Paulo. Cada pontinho desse é pelo menos um hospital. Em alguns estão quatro, né? Por exemplo, aqui, Bauru indicando quatro. E quando você vai para as capitais, é óbvio que aí concentra muito mais. Mas num olhar dá para ver que a distribuição ela é muito mais intensa quando eu olho para a rede filantrópica. É claro que em algumas UFs a situação não é a mesma. Se eu pegar a Bahia, por exemplo, a Bahia não tem uma rede assim tão, tão grande quanto São Paulo. Mas quando eu pego o Brasil inteiro, a gente vê que a distribuição é muito forte. Mas isso é importante a gente ver que às vezes a cobertura só ela não dá a visão por completa. Quando a gente coloca a cobertura contra a complexidade, aí a coisa entorta bem para o lado do filantrópico, né? Você vai ver que vai ter uma enxurrada muito pesada, com uma alta complexidade sendo feita para o filantrópico, enquanto a administração pública vai ficar com a média baixa complexidade. Você tem esse Perfeito, mapa aí André. para mostrar também, André? Não tenho ele aqui agora, mas eu me comprometo a enviar para o senhor esse mapa com essa distribuição também por alta complexidade e média complexidade. Você vai ver que aí a condição fica muito, mas muito diferente. Eu tenho aqui, não em forma de mapa, mas eu tenho um dado aqui que talvez seja importante. Por exemplo, eu peguei aqui cardiologia. Cardiologia, a barrinha verde, desculpa, verde não, amarela. Que verde, Amarela. André? Deixa eu bater na boca aqui. É, a barrinha amarela significa os hospitais filantrópicos, Está né? no Rio Grande Tá do Sul, aqui. tá, André? Oi, está no Rio Grande do Sul, perfeito. Deixa eu colocar o Brasil inteiro. Eu não tinha percebido que estava no Rio Grande do Sul. Você vai ver que ela vai mudando. Olha quando eu entro para oncologia. Quem faz oncologia no Brasil é o filantrópico. É o filantrópico. Quando eu vou entrando, é claro que, por exemplo, se eu pego parto, que é um procedimento importante, mas de baixa complexidade, E custo a abaixo rede. também? Como? E custo é muito abaixo também, né? O custo, ele é quase sempre deficitário, né? Quase sempre Né? deficitário, né? Mas quando eu vou subindo a complexidade, essa barrinha desse zoom, ele atrapalha, gente. Eu não consigo clicar nos outros itens aqui, porque a barrinha do zoom não me deixa chegar nele, Luiz Eduardo. Tem algum jeito da gente tirar esse troço daqui? Eu não consigo ir Não, para. relaxa. Não, Deixa eu ver se relaxa. A eu. gente precisa, Mas já dá para ter uma noção, quer dizer, está muito não precisa claro. tomar sopa inteira, não, né? Não precisa tomar sopa inteira, não, para saber o gosto, né? Ah, Tá. e você tem isso aqui pela Numbers por cada hospital também. Você consegue ver Por cada individualizar, né? hospital, sim, sim, sim. Esse aqui é um consolidado que a gente usa para CMB, para CMB poder se desenhar, se enxergar no conjunto, mas a gente tem ela hospital por hospital, procedimento por procedimento, a gente analisa isso no modelo que inclui todo mundo. Impressionante. Muito bom. Stop share. Índio, aproveitar também, o Lucas fez
A gente pediu para ele fazer uma pesquisa para entender o cenário. A gente queria saber, assim, esses hospitais, igual eu te falei, eu tenho esse estigma dessa experiência que eu vivi, do provedor não querer entrar com uma ação com medo de brigar com o cliente dele, né? A gente fez um questionário, o Lucas mandou no chat, Lucas, se você puder compartilhar o QR Code aí também, só para entender se os hospitais hoje já têm essa noção das ações que ele tem direito, que ele teria direito, ou um precatório, ou um direito creditório, que já teria esse direito, já poderia fazer essa liquidação. A gente criou só um formuláriozinho, é bem rapidinho, se os senhores puderem participar, só para a gente entender do pessoal que está aqui hoje, quem que já entrou, quem que não entrou, o que que falta. E aí, automaticamente, combinei com o escritório do Dr. Índio, a gente vai devolver um diagnóstico do seu hospital, quais ações que você ainda não ingressou, que poderia ser ingressada, né, que poderia fazer sentido para o hospital buscar esse direito, né? Então, só dar atenção se o pessoal puder participar aí, né? Queria deixar aí, só clicar no QR Code, tem o link no chat também, depois a gente vai devolver para cada um diagnóstico de cada hospital. Olha aqui, a Luciana Franco aqui fez um comentário aqui, o Luiz, para o André, dizendo que ela planilhou os hospitais a nível do Brasil e é apenas aqueles que atendem pessoas com doenças anti-imune e fibromialgia. Mas achei muito interessante saber a quantidade de hospitais versus filantropia. Ela pergunta se tem esse corte e pede para depois você compartilhar aí, se for possível, essa informação. Isso aqui que o Luiz está colocando aqui, esse QR Code, quem de vocês quiser saber que direito tem a receber, e uma coisa que é importante dizer, não há risco de litispendência dessas ações que eu coloquei aqui, nem essa nova, que é uma ação específica para UTI e UCI, e que aumenta muito o valor, mesmo comparando com o valor da UTI Covid. Não tem risco nenhum de litispendência com essa ação da UTI Covid. Também não tem risco de litispendência dessa nova tese de UTI, além da Covid, dessa outra, da TUNEP, que também não tem correlação, risco de litispendência até correlação pode ter, mas litispendência não tem, com as outras teses que a gente falou, né? A gente falou aqui da URV, falou do psiquiátrico, enfim, não vai parar de brotar tese em favor dos hospitais conveniados e contra a União. E isso é erro da União. Os valores são, os valores são altos. Sim, os valores são altos. Só que esse negócio de valor alto, aqui está a Luciana aqui, querendo ligar para tirar uma dúvida. Eu vou botar aqui, Luciana, meu telefone e você fica à vontade para ligar e tirar dúvida. De qualquer maneira, qual é o risco que a gente está correndo hoje? É ver o sistema acabar. É a gente não judicializar, porque como é que eu vou brigar contra a minha casa senzala, literalmente? Como é que eu vou brigar contra aquele que está me financiando? Ele não está te financiando, ele está te subfinanciando. E ele é dependente de você. Não tem como o governo federal prestar o serviço que ele presta, que ele gostaria de prestar, que ele precisa prestar sem a rede conveniada. A chance é zero. E na rede conveniada, quem de fato, é, quem de fato presta o serviço uma grande, grande, grande maioria dos casos, é a rede filantrópica. Até porque se for empresarial não aguenta, além de tudo, ainda tem que pagar imposto. É muito difícil, são raríssimas exceções, são muito pontuais. Então, quem tiver interesse aqui, clica nesse QR Code, preenche e a gente faz um estudo para dizer, olha, você tem direito a isso, tem direito àquilo e tal. Pode avaliar também qual é o risco do precatório que vocês têm, se o precatório ou direito creditório, se está no momento bom de antecipar ou não está. E aí isso é tudo caso a caso. É igual o tal médico, esse aqui tem especialistas. Esse aqui tem especialistas, para alguns pode ser ótimo, para outros não. Bom, eu acho que o Luiz
caiu por algum motivo, não está por aqui. Eu deixei também o link, viu, doutor Índio? Eu deixei o link também aqui no chat, quem quiser, é bem rapidinho o formulário lá para preencher. Pode clicar também, ou aquele QR Code que nós colocamos na tela aqui com o celular, consegue, o Luiz está voltando aqui, consegue acessar também e preencher. Bem rapidinho, nem um minuto gasta, nenhum é o tempo. Deixa eu ver se o Luiz voltou Internet por aqui. picotou bem na hora que eu tava falando, viu? Eu- Não, é tranquilo. Tá de volta, estamos te ouvindo. Não, beleza. Nossa, aí só você colocou o formulário, depois eu vi que o doutor Indy falou um pouco da litispendência, isso é um fator importante também, né, que tem muita gente fazendo confusão disso. E assim, né, gente, dos hospitais, né? A grande dificuldade que o hospital tem, principalmente em lugares que não são grande centro, é achar especialista na área, né? Falo pela nossa área de contabilidade mesmo. Se o hospital não forma o contador próprio, um escritório da cidade dificilmente atende ele, porque o cara não tem conhecimento. Assim como você vai querer montar uma sala cirúrgica de joelho e você não tem especialista de ortopédico lá, então você tem que ter um especialista para fazer aquilo. Assim também é no meio jurídico, né? Às vezes, advogado, a gente sabe, tem muitos advogados, tudo, mas tem advogados que são especializados e tem advogados que são clínicos gerais. Geralmente, quem dá assessoria no dia a dia para o hospital, ele trabalha com as causas do dia a dia. Você querer que um advogado que te dá assistência no dia a dia dê uma opinião sobre um caso do tamanho desse que a gente está falando, de repercussão geral, que é um caso que é especializado num assunto, é um pouco perigoso, né? Querer uma opinião assim do advogado. Então, existe advogado, a doutora Índia, a doutora Kátia está aqui, sempre está com a gente aqui. A Kátia, inclusive, tem um webinar dela, estou esperando o retorno dela para a gente escolher o tema para falar disso. Ela já falou das teses jurídicas aqui também. Vários advogados que trabalham com essas áreas, com as áreas, então, para essas causas, procura escutar quem vale a pena a opinião. É só isso que eu queria finalizar, viu, Índia? E não é É, fazendo propaganda sua, não, viu? Porque nós somos amigos, tem não, diversos amigos aqui que fazem o mesmo serviço, viu? não tem problema nenhum. E vou dizer uma coisa para você, o Luiz. Quando eu entrei, na primeira tese que eu entrei foi a da TUNEP. A tese da TUNEP, ela era concentrada no Nordeste, porque quem desenvolveu mora no estado do Nordeste. E ele foi naquele mercado ali. Quando eu descobri a tese, procurei, na verdade, eu fui procurado por eles lá e disseram: Índio, vê se você consegue nos ajudar, a gente quer levar essa tese para o Brasil. E assim foi que eu entrei nisso. Foi em 2000 e, final de 19, começo de 20. Foi bem no comecinho do Covid ali, aquele processo todo, daqui a pouco, pum, veio a pandemia. E eu falei com vários hospitais, alguns inclusive que entraram aqui, que a gente, para fazer a reunião com os provedores, você imagina a dificuldade, muito provedor velho, já idoso, com preocupação de pegar Covid, então não ia no hospital, a gente começou a fazer muita videoconferência, e isso foi interessante. E no final a gente conseguiu fazer um movimento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, em relação à tese da TUNEP e a da UTI 2 também, da UTI Covid, eu cheguei a fazer palestra para advogado para explicar como funcionava. Porque você está falando da TUNEP, cerca de 11 mil possíveis beneficiários, entre clínicas, hospitais e laboratórios. Nenhum escritório de advocacia é capaz de ter 11 mil clientes e fazer isso, enfim, a não ser, enfim, não conheço. A não ser que você for trabalhar isso como se fosse industrial, e não é industrial. Cada argumento você tem que olhar com calma, você tem que entender o que que o juiz está pensando, o que que o desembargador está falando, que maioria está se formando, com que opinião. E a gente fez e ajudou muitos advogados a advogarem nessa causa também. Depois, para ser honesto, eu me arrependi. Que eu me arrependi? Porque tem muito advogado competente no Brasil, mas também tem poucos, eu diria até, que não são tão competentes assim, mas que têm grande volume de hospitais. E aí começou a errar na defesa. Eu vi aqui duas santas casas aqui, inclusive. Já tinha visto uma, vi mais duas, que foram vítimas desse tipo de problema. Cumprimento de sentença provisória ou não,
mas cumprimentos de sentença com valor muito acima do valor verdadeiro. Então, assim, vai pagar a diferença de custo natural. E assim, para quem está precisando de centavo, não dá para você perder milhão, entendeu? Não dá para perder centavo, muito menos milhão. Então, nessa causa nova, a gente está entrando com um pedido de segredo de justiça, justamente para evitar que não haja, é um mercado endereçável pequeno, porque é só quem tem UTI e UCI, né? As UTIs do tipo 1, basicamente, hoje em dia são as UCIs, né? Já o governo não está credenciando mais UTI do tipo 1. Então, quem tem UCI, a UTI do tipo 1, que já tinha UTI 2 e UTI 3, são beneficiários dessa nova tese a valores múltiplos do que o que recebe, e, inclusive muito maior do que o valor da tabela SUS paulista, somado com o da União, e muito maior do que o valor da UTI Covid. Então, vale a pena para todo mundo, tá? Não é que não vale a pena. E nessa tese, então, Luiz, é, sem querer transformar aqui na propaganda, digamos assim, mas também sendo objetivo, a gente paga a perícia, que está estimada em entre 500 e 600 mil reais cada perícia, a gente vai pagar para os hospitais, a gente paga as custas judiciais e, se perder a ação, a gente paga também a sucumbência para o hospital. Então, não tem como perder. E aí, a gente acabou tendo que fazer uma coisa que eu relutei muito, mas no final tive que concordar. Como a gente está pagando essa perícia, a gente começou a cobrar não apenas o precatório, quer dizer, um pedaço do que se tornaria precatório, mas o fluxo financeiro depois que a gente mudar a tabela de um percentual da tabela modificada. Índio, por quê? Por causa do risco Brasil. Porque não dá para eu ter centenas e centenas de hospitais e defender para receber um precatório daqui a, sei lá, expectativa de 8 anos. E no final os 8 virarem 18, virarem 25, né? Para eu pagar tanta perícia, eu preciso recorrer ao mercado financeiro. O mercado me antecipa parte desse dinheiro. Parte desse dinheiro a gente fez um fundo entre os escritórios de advocacia e está pagando. Então, assim, é cara essa ação, né, com base em perícia. Mas os hospitais que têm, e aí eu sei que é uma minoria, né, eu já vi alguns aqui que têm, mas também já vi outros que não têm, UTI também não são possíveis beneficiários dessa nova tese. Agora, quem tem, sim, é beneficiário, e eu acho que vale muito a pena. Acho que ao contrário, eu acho que é um risco a guardar e não. Acho que é um risco muito grande aguardar e não, como é que eu vou dizer, não se posicionar, né? Não entrar na frente. Até porque não tem risco nenhum. Se tiver qualquer problema que tiver, sucumbência, a gente paga. Então, zero risco, com uma possibilidade de receber um dinheiro, que é um dinheiro que, na minha opinião, vai mudar a história dos hospitais. Porque, não é do dia para a noite. Não, não é do dia para a noite. Mas também, na medida em que ganha e que vira, aí você tem uma estrutura para frente muito forte, né? Enfim. Eu acho Doutor que Luiz, é uma oportunidade passando aí, né? Todo mundo pode avaliar. Eu acho que já quebrou essa barreira, já tem case de sucesso, todo mundo já. A sala cheia já justifica o interesse, na verdade, né? Todo mundo que estava aqui. A gente sabe que está tendo um evento paralelo da CMB, que muitos provedores, muitos administradores estão em Brasília também, num evento no Planalto. Mas acho que a ideia, doutor Índio, era justamente provocar isso com as entidades, né? Saber que existe sim. Se você não correr atrás, ninguém vai voltar aqui te devolvendo esse dinheiro. E eu gostei bastante desse ciclo da dependência econômica e financeira aí, do sapo na água fria, né? Que nunca vai sair. O governo presta, ele paga menos para poder emprestar, né? É muito legal isso não é, daí. não é, não é, não é, não é só Montar isso. um, Olha, montar um país para mim. é, quando o Serra foi governador, sabe o que ele fazia? E, aliás, agora está estudando fazer algo parecido aqui em São Paulo. Ele pagava os juros, pagava a dívida, comprava a dívida. São Paulo está pensando nessa possibilidade de comprar a dívida. Na época, se não me engano, do Serra, eles faziam um empréstimo sem cobrar os juros. Quer dizer, no final das contas,
do jeito que foi montado, é um jeito de dependência. E o caminho é judicializar ou buscar alternativas que sejam também administrativas. Aliás, eu tenho uma coisa importante para dizer para todo mundo aqui, que tem muita gente me ligando, Azevedo, muito hospital, Luiz, no Brasil todo, me ligando e dizendo o seguinte: olha, me procuraram para fazer por via administrativa a recuperação do IVR. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não conheço, e eu já fui ao Ministério perguntar, consultar e tal. O Ministério diz que não tem isso, e eu não conheço ninguém, nenhuma regra que diga que pode fazer a compensação de IVR por via administrativa. Se alguém conhecer essa regra, eu queria que levantasse a mão aqui e me ajudasse a entender, porque o pessoal do Ministério nega, mas tem advogados de Brasília, do Paraná, de São Paulo, abordando os hospitais, oferecendo isso. Então, assim, se isso funcionar, é maravilhoso, né? Porque em vez de esperar muito tempo, vamos antecipar. Agora, alguém já viu isso acontecer aqui? Levanta a mão, por favor, para a gente ver se de repente eu estou equivocado e o Ministério me informou também de maneira equivocada. Índio, doutor Índio, Oi, eu vou sim, falar rapidamente aqui, porque eu estou impossibilitada aqui de abrir vídeo agora. Eu tive conhecimento dessa empreitada, não foi com advogados, não, viu? Foi com um grupo que se diz, né, consultor e que atuaria junto ao Ministério da Saúde, e apresentou cases, sabe? Só que os cases que foram apresentados eram instituições que tinham ação na justiça. Porém, o que eu achei mais perigoso é que esses hospitais ainda não haviam informado na via judicial que receberam o valor administrativamente, abre aspas, né? Porque se eu tenho uma pendência judicial daquele assunto e o devedor paga, isso é reconhecimento do pedido, né? Então, certamente isso virá à tona e a gente, inclusive, aconselha os hospitais que levem isso ao conhecimento do Poder Judiciário sob pena de litigância de má-fé e outras tantas consequências graves, né? Agora, doutor Índio, a gente vai ter oportunidade de conversar mais, mas a sim, gente tem lançado uma empreitada que tem dado muito certo, que é o incentivo de orçamentação global. Então, a gente tem obtido tá, êxito junto ao Ministério da Saúde, quando o hospital apresenta os seus custos de incremento de recurso financeiro desatrelado, tá, pessoal? De incentivos atuais, né, como IAC, IntegraSUS, ao mesmo tempo, esse valor vem para mudar o modelo de pagamento, tá? Partindo para a orçamentação global. Mas isso aí é uma outra conversa, depois a gente vai ter oportunidade aqui, doutor, da gente conversar. claro. E aí esse incremento que eu estou dizendo, ele é lastreado em portarias do Ministério da Saúde, não é invenção da nossa cabeça, né? Inclusive o Estado de Minas Gerais publicou uma deliberação que eu acho que deveria ser objeto de copia e cola pelos demais estados, né, da nossa federação, e as instituições têm obtido esse incremento importante, tá? Aqui numa determinada região de Minas Gerais, para você ter uma ideia, para 3 hospitais, o Ministério agregou 70 milhões ano, baseado no custo real apresentado pelas instituições. E aí a gente leva em consideração todos os valores recebidos pelos hospitais, porque lembrando, né, os nossos hospitais não recebem só a tabela SUS, os nossos hospitais recebem tabelas, mais uma série de recursos, inclusive estaduais, municipais, e nesse estudo a gente leva isso tudo em consideração, em parceria aqui com o COSEMS de Minas Gerais. Mas isso é uma portaria federal? Sim, na verdade, é a portaria da contratualização, né? A portaria da contratualização, ela prevê as modelagens de recebimento dos hospitais. Eu vou abrir o vídeo, mas é porque eu tô fazendo fisioterapia, mas já acabei. A minha fisioterapeuta aqui é muito compreensiva de pagamentos com os nossos hospitais, né? Que é o pré-fixado e o pós-fixado, que é o pagamento por produção. Nessa portaria da contratualização, existe a possibilidade do hospital passar a ser orçamentado. Então, a partir da orçamentação, a gente aponta os custos reais e busca, junto ao Ministério da Saúde, esse incremento denominado, né, incentivo de orçamentação global. Mas depois, Entendi. se tiver interesse, a gente explica tudo direitinho, porque esse é um papel que o Ministério da Saúde tinha que fazer, né? De dar esse caminho das pedras para os nossos hospitais. Mas se
ele não dá, a gente dá, não tem problema, né? Desde o momento que existe a regulamentação, nós temos. Agora, ô, Kátia, você já viu algum pagamento de IVR feito pelo governo por via administrativa? Pois eu vi, inclusive, de duas instituições maiores, mas aí é que me preocupou, né? Porque eu não vi paralelamente o encerramento da discussão na via judicial, né? Ou seja, pelo menos a celebração, seja de acordo parcial, a transação, o que quer que seja. Então, isso me gera muito temor, né? Do que a gente pode enfrentar lá na frente com hospitais recebendo administrativamente, abre aspas, né? Porque se eu tenho litígio, isso tem que ser resolvido no litígio, né? Houve reconhecimento do pedido, então informa para o juiz. Então, eu aconselho os hospitais que façam isso, né? Que não simplesmente embolsem o recurso e na ação parece que não aconteceu nada. Tem que ser informado na ação. E aí, quando está fazendo a recuperação, eles estão incluindo também a atualização monetária do período ou não? Não, não, não. O que eu tive conhecimento é apenas o pagamento seco, né, dos 50%, mas não, não vi, claro, porque as instituições têm que ver pagamento de juros nem correção. Por isso que eu digo, Na verdade, pode estão ser uma abrindo mão da transação parcial, metade. né? Ou seja, é, não, e Estão abrindo mão da metade outra, do valor. e essa informação é valiosa para o processo, né? Não, e essa informação é valiosa para o processo porque é reconhecimento, né, do pedido, mesmo que seja parcial, aí sem o cômputo dos juros e correção monetária. Então, assim, eu acho que a gente percebe, sabe, doutor Índio, que nós precisamos de um melhor alinhamento dos nossos gestores com essas questões jurídicas, sabe? Porque Sim, isso amanhã pode ter desdobramentos mais graves. sim, com certeza. Ô, Muito bom. doutora Melhoras Kátia, aí para vamos você. fazer. Não sei do que é, né, Vamos. Luiz, a fisioterapia dela, mas já vou dando aqui desejando melhoras. Em Agora eu todo já estou mundo, viu, voltando para o Kátia? escritório. Estou Doutora voltando, Kátia, estou vamos fazer esse voltando. tema. Vamos falar desse tema aqui naquela webinar que a gente estava combinando. Vamos, mas eu quero Viu? muito falar das emendas parlamentares. Só acho importante a gente esperar mais um pouquinho aí para ver alguns desfechos que estão acontecendo, mas nós temos muitos recados importantes para os nossos hospitais sobre essa questão da contratualização das emendas parlamentares diante das decisões dadas pelo STF, né? Porque, não sei se vocês viram aí a última decisão dessa semana, o ministro, inclusive, pediu, né, que quando for pagar despesa de pessoal, que eles querem, inclusive, o CPF dos trabalhadores, né? Então, ou seja, nós estamos, na minha opinião, com uma série de questões mal entendidas, estão misturando as nossas instituições prestadoras de serviço com os entes públicos. Acabei de ter notícia da portaria que saiu hoje sobre a aplicação de recursos de emendas e alguns equívocos se renovaram, né? Inclusive vinculando a questão de pagamento de produção de parcela dos recursos. Então, é fundamental esse debate, sabe, Luiz? É muito Imagina, importante para a gente Vamos. esse debate. imagina que emenda parlamentar, gente, se coloca para a festa do tomate, nada contra a festa do tomate, mas ninguém quer saber na festa do tomate que quem foi o artista que cantou, quem que recebeu, vai lá e diz, ó, tanto aqui da nota fiscal comprovou o gasto, ponto, acabou, entendeu? Agora, para a saúde vão criando problema. É o sistema, é o que a gente estava falando aqui desde o começo, quer dizer, o sistema ele vai criando essas amarras. Muito bem. Ó, eu acho que a gente vai agendar os próximos sim. Acredito que o Lucas vai fazer uma pausa de final de ano aí, umas 2 semanas, ficar sem webinar, né, Lucas? Até para fazer a organização das Isso. novidades do próximo Vamos ano. organizar, vamos organizar. Mas o objetivo, doutor Indy, era exatamente esse: trocar experiência, abrir, provocar. Pouca gente, bastante gente participando, pouca gente quis ativamente conversar, abrir a câmera e conversar com a gente aqui, mas porque o tema e a propriedade que o senhor expôs foi muito interessante, sim, foi muito também esclarecedora, né? E provocativa, não deixa de ser provocativa. Mais gente vai sair daqui preocupado do que vai sair daqui com remédio, tá? Mas pelo menos tem um fio de esperança. E isso não é ruim, não. Isso é bom, entendeu? Você não vai no médico para falar que tá bom. Você vai no médico para tentar achar alguma coisa que você possa melhorar. Então, o objetivo da Capacita é esse. A gente sempre entendeu que os hospitais, apesar de trabalhar todos juntos, não são concorrentes.
eles não se conversam tanto quanto deveria, e aí a gente quis criar esse ambiente justamente. Lucas, eu não sei, Índio, se tem mais algum assunto que queira abordar, ou como que a gente conduz agora. O Lucas faz um finalzinho, a parte Eu da vou. foto, que ele gosta de tirar foto do pessoal. Eu já estou vendo, então, pessoal, vou pedir, viu, doutor Índio, antes do senhor, eu vou pedir para que o senhor conversa, dê a última palavra para a gente, mas que quem puder já ir abrindo a câmera aí, se arrumando. Estou vendo o senhor Eliseu já está ali, né, pronto, a posto ali, ó, com um quadro de fundo, não sei se esse foi pintado pela dona Cacilda, mas tá ali, né, no fundo, tá mudo aí, seu Eliseu. Acho que eu não consigo eu abrir aqui, deixa eu Mas esse tentar foi pedir. pintado por ela, sim, viu? Foi? Tá vendo? Minha mãe não faz só quadro bonito, não faz só filho bonito, não, faz quadro Faz bonito quadro também, viu? também. É, é. Muito bom. Já aí o pessoal se organizando, se arrumando aí, a gente tirar aquela foto, todo mundo sorrindo. O Jado já abriu a câmera aqui também. O Marcos Dias, Francis, Miller, Silas, a doutora Kátia. Doutora Kátia, a gente pode combinar pro primeiro do ano que vem. A gente encerra com o doutor Índio e inicia o ano com a doutora Kátia. Vamos conversando, depois a gente vai. Só não pode, Lucas, mandar essa fotografia aqui para o Ministério, nem para o Não, Judiciário, não, né? não, Mas é o não. pessoal todo rindo lá, feliz, cheio de dinheiro. Você não precisa de nada, né? Depois disso tudo, a gente manda foto sorrindo para lá e diz, ah, tá todo mundo feliz, pô. Verdade, Mas olha, verdade. minhas últimas palavras aqui são só de agradecimento. Agradecimento a Deus pela oportunidade de fazer o que eu estou fazendo. Agradecimento ao Spigolon por todo o apoio que ele tem me dado para aprender mais sobre o setor de saúde. Agradecimento a você, Luiz, pelo convite. A todos vocês que vieram até aqui, que acompanharam, que perguntaram, que questionaram ou que anotaram. Enfim, é um, é uma causa isso aqui para todos nós, né? Não tenho dúvida nenhuma, quem está no setor de saúde fazendo o que vocês fazem, isso aqui é uma causa, não é uma atividade profissional apenas, é uma causa, e é uma causa que vale a pena. Então, a oportunidade de estar aqui entre todos, dando uma pequena contribuição, que eu espero que seja uma contribuição estruturada e definitiva, e na medida em que é, mais ações, mais demanda, maior vai ter que ser a atenção do governo para regrar de acordo com a realidade. E está tudo bem. Eu acho muito mais inteligente o governo pagar por 1.000, por 1.100, por 1.500 procedimentos o valor verdadeiro do que ele ter 10.000 procedimentos pagando abaixo do valor de custo efetivo de cada um deles. Então, se não tem dinheiro suficiente para tudo, que se prometa aquilo que pode entregar e não que fique se prometendo muito mais do que o que se entrega, que é o que gera revolta de quem está na ponta e constrangimento de quem está no meio. É revolta da pessoa que vai ser atendida, que no final quem paga o imposto está pagando tudo isso, e um constrangimento para quem é o gestor hospitalar, que está ali recebendo o xingamento, a pressão na ponta, quando que na realidade isso não devia estar na ponta. Isso devia estar lá em cima. Por acaso estou hoje aqui, em Brasília. Gente, muito obrigado. Vamos para aquela foto, todo mundo sorrindo, né? É bom Vamos. contar uma piada depois de tanta tristeza para todo Vamos. mundo rir, né? Bom, eu vou contar até três, e aí todos aqui, já tô, a tela, eu vou pedir para que segurem, porque tem muita gente aberta aqui, que eu consigo, para ficar bem legal a foto, para que vocês segurem o sorriso e segurem para eu fazer as duas fotos aqui nas outras telas também. Um, dois, três. Segura aí, uma já foi, vamos lá para a segunda foto. Tô vendo aqui, Rogério, só para saber quem tá aqui, para segurar aí. O Jados também. Um, dois, três. Lucas. Foi! Fala, Luiz Eduardo. Muito bom. Sempre bom estar aqui com vocês na quarta-feira. Ó, Índio, eu tenho a agradecer a você pela apresentação, a todos que participaram, a doutora Kátia, pessoal do Santa Casa de Rio Claro também que esteve aqui, o senhor Eliseu apareceu com a gente hoje, Sérgio, e é sempre um prazer a gente poder criar esse ambiente de comunicação e sempre, daqui ninguém sai igual. A gente tem sempre esse propósito, tem que ser sempre um pouquinho melhor
do que você era antes de entrar, seja por uma provocação nova, seja por um aprendizado novo e conhecimento novo. E hoje foi brilhante essa apresentação hoje. Foi só no Gogó, né, Lucas? Não teve nem PowerPoint. Mas foi muito bom, e passou que a gente nem viu, né? E tá só quem viu. E a gente fica muito feliz que o senhor veio do lado de cá agora, então. Não está mais como político, um deputado, alguém Infelizmente não posso, atuando lá. infelizmente não posso mais botar emenda, né, Luiz? Mas em compensação, É. por via judicial, acho que o valor é muito melhor do que as emendas. Será que né, o senhor colocou em. Já fez essa conta? Quantos anos de mandato? Quanto destinou em emenda e quanto que destinou em ação judicial até agora? Do Já que já passou ou não? entrou, eu já fiz uma conta básica. Fiz no meio desse ano. Se eu fosse parlamentar, senador, não era nem deputado, para botar o nível de emenda que eu já consegui por via judicial, ia precisar de mais ou menos uns 40 mandatos. Então tá indo bem, né? 40 mandatos tem 8 anos cada um, era impossível. Acho que já ajudou bastante, então, né? Mas não Começando. deixa de ajudar, não. Deixa de ajudar, não. E a Um casa é sua, prazer. agora você pode entrar sem bater na porta, tá? Toda quarta-feira a gente está aqui. Por favor, fique à vontade de falar com a gente sempre. E obrigado a todos que Muito, participam a gente toda quarta-feira também. muito obrigado, Luiz. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pelo convite, viu? Estou aqui à disposição. Valeu, pessoal. Obrigado, Torinde. Obrigado, Luiz. Obrigado, Obrigado a obrigado, todos. Lucas. Um Tchau, abração. gente. Até Tchau, Um tchau. mais. abraço. Tchau, tchau.